amigo, cara amiga, vou me reportar a mais um destempero de Sua Excelência, o Presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, que dedica-se a conturbar cada vez mais a nação com discussões despropositadas, com agressões sem medida, desmedidas, desproporcionais, inadequadas, impróprias, e além de se demonstrar ser uma pessoa rancorosa, mesquinha, doente, caracterizando de fato uma sociopatia, uma postura quase esquizofrênica de hostilizar, ser antissocial, ser a crítica pela crítica, a destruição de valores, de visões, de pessoas, e todos aqueles que não estão ali a bajular no servilismo, se tornam inimigos. Bolsonaro é realmente um doente e cabe talvez não apenas o impeachment, sim uma interdição em razão de sua psicopatia. O proponente do impeachment da Dilma aventa essa possibilidade, então não estou de todo errado ao suscitá-la. Muito se falou no dia de hoje acerca do pronunciamento de Bolsonaro. Dê uma conferida aí. Quer saber o fio da meada pra gente? Por que a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados? Qual a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu, o presidente militar conta para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Então conta para ele a versão. Não é a minha versão. Aqui, a minha vivência, não sei chegar a essas conclusões naquele momento. Como você viu, o presidente da República diz como teria sumido ou teria sido assassinado o pai do senhor Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. E o que ele faz? Como a OAB tem uma postura crítica com relação ao governo e ele quer silenciar a Ordem dos Advogados, ele agride a pessoa do presidente da Ordem. Com qual propósito? Dizendo o quê? Dizendo que o pai dele, Felipe Santa Cruz, teria, quando jovem, sido um combatente contra a ditadura militar, um terrorista. Como se o fato de ser filho, ou o fato de ter o mesmo DNA, pudesse imputar-lhe algum demérito, alguma questão que comprometesse a sua dignidade e sua honra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, nem estou aqui a julgar o comportamento ou as atitudes adotadas na época de chumbo no combate à ditadura militar. Não estou fazendo nenhum juízo de valor com relação a isso. Isso aí vai ficar para outro momento. Ocorre que o pai do Felipe Santa Cruz, ainda assim, foi assassinado nas dependências. Sempre soube que as pessoas olhavam para mim e sabiam que ali tem uma história diferente, entendeu? Sempre tive a íntima convicção de que ele estava morto. Meus tios foram militantes mais agressivos de resistência, até pela geração do meu pai. Meu pai é um pouco mais jovem. A história do meu pai é mais simbólica, porque meu pai, de certa forma, fez uma escolha não de militante heróico, né? Mas fez uma escolha de resistência civil, que ele é, de certa forma, uma das vítimas mais inocentes da violência do sistema. Quando ele desapareceu, eu tinha menos de 2 anos de idade. Então eu não tenho lembranças, a não ser poucas fotos, até porque era uma época de poucas fotos, né? Então a lembrança que eu tenho muito é a lembrança idealizada e a lembrança que me é contada. Se vivêssemos em desordem. Lamentavelmente, nós temos visto que muitos ainda apoiam esse acelerado. Mas é hora do Estado, é hora da decência, do estabelecimento, pensar em quão poucos valores possui esse senhor. Uma pessoa que venera assassinos e torturadores e ao mesmo passo
condena aqueles que lutam contra o Estado repressor, que na época era uma ditadura militar. E o jovem teria sido assassinado nas dependências do Exército quando tinha apenas 26 anos. Esse estigma ele quer fazer perpetuar na história, não apenas revivendo atos de luta contra o horror do Estado, de instituições militares, pelas informações coletadas pela Comissão da Verdade, e o Bolsonaro tenta, depois da besteira que diz, quando vê a reação, aí ele tenta sofismar, tentar uma desculpa para desdizer o que disse, e agora quer culpar a própria esquerda do assassinato do pai do Felipe Santa Cruz, que não tem o menor cabimento. O pai do Felipe Santa Cruz é Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, tá? Que foi capturado pela ditadura militar, isso é reconhecido, foi torturado no DOI-CODE em São Paulo, ao que tudo indica torturado pelo senhor Carlos Alberto Brilhante Ustra, cujo presidente venera a memória desse algoz, deste doente, essa pessoa insana que torturava em nome do Estado Democrático, ou da preservação do Estado Democrático. Se fala ainda que o pai do referido presidente do Conselho da Ordem teria sido carbonizado em alto forno. E talvez o senhor Bolsonaro quisesse insinuar que sabia da forma atroz em que o pai do referido advogado teria sido assassinado. Bom, se ele sabe, se ele tem conhecimento do crime, é hora dele revelá-lo, pois ele tornou público. E Felipe Santa Cruz vai ajuizar uma demanda no STF, já que o presidente da República possui um foro de privilégio, para que ele esclareça como ele tem conhecimento do assassinato nas dependências de instituições militares do pai do senhor Felipe Santa Cruz. Bom, aí nós vamos para um outro fator. Por que é que Bolsonaro está a querer suscitar, desenterrar defunto? Ele vai para a celeuma, vai para a agressão porque ele não tem conteúdo, ele é um ignorante, ele é agressivo, ele é destemperado, ele quer criar um caos no país para que do caos ele surja como uma fênix, capaz de pôr ordem no Brasil, como se vivêssemos em desordem. Lamentavelmente, nós temos visto que muitos ainda apoiam esse acelerado, mas é hora do Estado, é hora da decência, do estabelecimento, pensar em quão poucos valores possui esse senhor. Uma pessoa que venera assassinos e torturadores e ao mesmo passo condena aqueles que lutam contra o Estado repressor, que na época era uma ditadura militar, e o jovem teria sido assassinado nas dependências do Exército quando tinha apenas 26 anos. Esse estigma ele quer fazer perpetuar na história, não apenas revivendo atos de luta contra o horror do Estado, implantado pelo Estado fascista que vivemos na época da ditadura militar. Agora, ele quer desenterrar cadáveres, trazer à tona ossos que não interessam aos militares, que os militares têm repulsa, que fazem vista grossa para a sua história e têm vergonha dela. Ninguém quer contar a história do Brasil, nenhum militar quer falar disso. E a maioria deles não viveu 64. Não viveu 1970, nem participou diretamente das ações de tortura, como o Bolsonaro aparentemente diz ter participado, porque tem conhecimento de fatos cuja o segredo e a clandestinidade se impunham. Muitos temos que esclarecer. Tomara que ele preste os esclarecimentos necessários ao STF e traga ao país outros olhares para o que aconteceu nos porões da ditadura. Pense nisso.